Bom, pessoal, vamos lá então terminar. Terminar não, ainda vai faltar um para a gente terminar a parte de distúrbios hemodinâmicos. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre a hemostasia. Semana passada nós falamos de hemorragia. Beleza? Então, vamos falar da hemostasia agora. Vamos lá. A hemostasia, ela é regulada, ela é ativada e frente a um processo que é muito bem regulado, né? Nós temos o sangue em um estado líquido normal, na corrente sanguínea, né? Mas também esse sangue ele coagula de uma forma muito rápida quando na presença aí de alguma abertura, de algum extravasamento, né, para formar um tampão hemostático, onde há essa ruptura vascular, onde há essa lesão vascular e está tendo essa hemorragia, está tendo essa fuga. Só que o que acontece? Da mesma maneira em que esse tampão fisiológico, né, dizemos assim, frente a um quadro hemorrágico, a um quadro de lesão vascular, ele é bom. Na contraparte patológica, essa formação de trombo, né, pode acarretar uma trombose. Que o que acontece? É a formação de um coágulo dentro de vasos intactos, dentro de vasos sãos. Beleza? Aquele vaso que não tem nenhum problema e começa a formar trombo lá dentro por alguma N causa aí. Tá? Como que ocorre a hemostasia normal? Vamos falar aqui de uma forma mais resumida. Vamos falar em ABCD. Primeiramente, né, bem depois da lesão, da lesão inicial, né, ocorre-se ali um fenômeno que chama vasoconstrição arteriolar. Beleza? Essa vasoconstrição arteriolar, ela vem ali ela vem ativada, ela vem mediada por mecanismos neurogênicos. Tá? O que acontece ali? Ocorre ali a secreção de endotelina, né, que é um vasoconstritor potente. Só que essa vasoconstrição ela é transitória. Beleza? O que acontece? Como ela é transitória, o sangramento pode voltar, se não houver uma agregação plaquetária local. Beleza? Então aqui a gente tem no nosso vaso, né? Beleza? Então nós temos aqui a liberação da endotelina para fazer essa vasoconstrição, né? Essa vasoconstrição arteriolar. Ok? Beleza. Depois nós temos uma ação trombogênica, né? Que o que acontece? Ocorre-se ali a exposição da matriz extracelular, beleza? Então ocorreu a exposição da matriz extracelular na lesão. Essa exposição, ela facilita a ativação plaquetária, a aderência das plaquetas no local da lesão. Beleza? Como assim? Nós temos aqui então, ó, a adesão plaquetária. Beleza? Aí nós temos a alteração da fórmula, da forma. Como assim essa alteração da forma? Você tem ali essa plaqueta em discos arredondados, né, para placas planas, assim,
o livro nos refere, onde essas placas vão se agregar, vão fazer um amontoado de plaquetas ali. Então, o que acontece aqui? Quando você tem também essa ativação plaquetária, você tem a liberação secundariamente aí de grânulos, né? Esses grânulos são o ADP, né? Ela TXA. Isso tudo vai facilitar a formação do tampão hemostático, beleza? O que acontece? Você teve a liberação de grânulos, você está tendo ali a adesão plaquetária, em pouco tempo você vai ter a agregação plaquetária frente ao recrutamento, beleza? Esse recrutamento é o que vai formar mesmo o tampão hemostático, tá? O final desse recrutamento a gente tem o tampão hemostático. Depois nós já temos o fator tecidual. O fator tecidual já entra ali a parte de tromboplastina, né? Já entra também fator 3. O que é isso? Glicoproteína pró-coagulante, beleza? De ligação à membrana. Essa proteína pró-coagulante ela vai ser sintetizada por células endoteliais. Beleza? Então a gente tem aqui o fator tecidual exposto. Beleza? E a ação da proteína pró-coagulante. Só que o que acontece? Vai atuar junto com o fator 7. Ok? Então você tem ali fator 3 atuando e fator 7 também. Atuando em conjunto com aquele fator 3. Bom, isso vai desencadear um processo que chama cascata de coagulação. Essa cascata de coagulação vai formar o quê? A geração de trombina. Beleza? Essa trombina vai clivar o fibrinogênio circulante em fibrina solúvel. Vai transformar esse fibrinogênio em fibrina solúvel. Beleza? É o que vai virar ali a rede de fibrina. Beleza? Quando forma essa rede de fibrina, ainda aqui está acontecendo um recrutamento plaquetário. Beleza? Isso recebe o nome de hemostasia secundária, já quando forma a rede de fibrina. Então, lembra lá, até o recrutamento e a formação do tampão é hemostasia primária, né? Depois da vasoconstrição. Então, vem vasoconstrição, vem hemostasia primária com o recrutamento plaquetário, a formação do tampão e a formação já da rede de fibrina, devido já à ação do fator 3, tromboplastina, fator 7, você já tem a formação da rede de fibrina, que já é hemostasia secundária. Beleza? E o trombo em si, como que funciona aqui? Você tem aquela fibrina polimerizada e você tem a agregação plaquetária que está ali também. Beleza? Isso vira o tampão permanente. Beleza? Aquele tampão vai ficar ali para não deixar que ocorra hemorragias secundárias. Ok? Então, esse tampão permanente, ele tende a ficar fixo ali. Ok? O que acontece? Aqui já começa a acontecer a atuação de mecanismos contrarregulatórios. Beleza? Que é o ativador do plasminogênio, né? Por que tem que entrar em ação esse mecanismo contrarregulatório?
para brecar um pouco a formação desse tampão. Porque senão esse tampão ele vai crescendo, 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 até uma forma que ele obstrui o vaso de forma completa. Beleza? Então ele tem que ter um limite para ele crescer ali. O que seria algum desses eventos pró-trombóticos, né? Antitrombóticos? A própria fibrinólise, né? A própria degradação da rede de fibrina. Beleza? Outro aqui, ó. A trombomodulina. O que a trombomodulina vai fazer? Ela vai parar a cascata de coagulação. Ela vai bloquear a cascata de coagulação. Para que esse trombo não cresça de forma desordenada e bloqueie o vaso. Beleza? Nós falamos do endotélio lá. O endotélio ele tem ele é um fator principal no evento da hemostasia. O equilíbrio das atividades antitrombóticas e protrombóticas do endotélio determina se ocorre a formação, propagação ou dissolução do trombo. Então, tudo vai depender lá da ação do endotélio, né? Lá daquela exposição endotelial, lá no começo. Ok? A célula endotelial, ela tem ali algumas propriedades antiplaquetárias, né? Desde propriedades antiplaquetárias, anticoagulantes, fibrinolíticas também. Beleza? O que acontece? Quando você tem a lesão e esse endotélio é ativado, esse endotélio também ele começa a apresentar várias atividades procoagulantes. Né? Procoagulantes, em favor da coagulação. Beleza? Quais seriam alguns mecanismos para algumas lesões, alguns tipos de fatores que vão ativar esse endotélio? Infecção, beleza? Agentes infecciosos, forças hemodinâmicas, beleza? Mediadores plasmáticos, citocina, tá? Isso tudo vem, além do próprio trauma lá, que vai ocasionar hemorragia. Isso tudo ativa o endotélio. Quais são as propriedades antitrombóticas? Propriedades antitrombóticas é o que vai frear aquele coágulo, né? Então você tem essa célula endotelial, numa circunstância normal, né, igual fala aqui, previne a trombose. Beleza? Porque o que acontece? Aqueles outros fatores lá que vão ser produzidos, eles vão bloquear aquela adesão e aquela agregação plaquetária desenfreada. Né? Então eles vão inibir a coagulação e vão fazer a lise do coágulo. Né? Eles lisam o coágulo, destroem o coágulo. Beleza? Então tem que haver esse equilíbrio. Você tem efeitos antiplaquetários. Beleza? E você também tem os efeitos anticoagulantes. O efeito antiplaquetário, o antiplaquetário, tudo que você escutar esse nome, antiplaquetário, é para evitar, beleza? A agregação de plaquetas. Tá? Ele previne as plaquetas, tá? De encontrar lá com aquela matriz extracelular subendotelial. Por quê? Aquela matriz, quando exposta, ela tem uma ação trombogênica. Então, você tem esse efeito antiplaquetário. Então, você tendo esse efeito antiplaquetário, você não vai ter agregação. Beleza? Já o efeito anticoagulante, já é diferente. Por quê?
você já tem um coágulo formado, você já tem um acúmulo, um tampão plaquetário, você já tem adesão plaquetária. Tá? O que você vai fazer ali é não deixar formar o águlo. Beleza? Que a gente fala de heparina, né? Heparina é uma medicação usada como anticoagulante. Anticoagulante. Então, quando você ouvir falar aspirina, o meu pai, minha mãe tomam aspirina porque é hipertenso. A aspirina é um antiagregante plaquetário. Beleza? Para caso de alguma lesão daquela, você não tem uma formação de um tampão e de forma exacerbada ali, uma formação de um trombo. Beleza? Já no infartado mesmo, quando infarta, o paciente infartou, você vai fazer o anticoagulante. Beleza? Caso heparina, streptokinase de baixo peso molecular, enfim. Como que atua essa ação anticoagulante? Vamos lá. Elas vão atuar de forma indireta como cofatores na ativação da trombina, tá? E de vários outros fatores. E você tem o efeito fibrinolítico. O que é o efeito fibrinolítico? É a sintetização, né, do ativador do plasminogênio, né, do plasminogênio tecidual, o TPA. Então, você vai ter ali uma destruição daquela capa de fibrina, daquela rede de fibrina, na intenção ali de degradar aquele trombo já formado. Beleza? Agora as propriedades pró-trombóticas, né? Numa situação normal, né, a célula endotelial ela limita a coagulação. Trauma, inflamação, né, inflamação das próprias células endoteliais tendem a induzir esse estado protrombótico. Tá? Isso vai ocorrer uma alteração plaquetária, né, uma alteração da própria proteína de coagulação e daquele próprio sistema fibrinolítico. Frente ao efeito plaquetário, o que acontece? A própria lesão endotelial ela vai permitir aquele contato das plaquetas com a matriz, que a gente viu lá atrás, lembra? Que tem um alto efeito fibrinogênio quando há esse contato. Beleza? Isso você tem ali aquele fator de von Willebrand, tá? Que nós vimos bem lá atrás. Que o que é? Produto normal da célula endotelial e cofator essencial para a ligação das plaquetas aos elementos da matriz, para formar aquele trombogênio. Beleza? Então vamos lá aqui, ó. Você tem um endotélio, beleza. Quando você tem um fator de von Willebrand deficiente, né? Você tem um problema de adesão entre o colágeno subendotelial e o receptor plaquetário, GPLB, né? O receptor plaquetário da glicoproteína LB. Tá? Então você começa a ter um problema nessa junção, nessa adesão. Beleza?
o que acontece? Você começa a ter uma má agregação, um má funcionamento nessa adesão plaquetária. Beleza? O que acontece? A agregação ela é realizada pelas pontes de fibrinogênio e receptores, né? GP2L, GP2B e o 3A. O que acontece? Quando você tem esse quadro geralmente ele é induzido por deficiência congênita, né? Se deficiente de fator de von Willebrand, você vem ali frente a uma herança genética. Você já nasce geralmente com isso daí. Você tem essa deficiência já nesses receptores. Tá? O problema não está lá na plaqueta. O problema está no receptor. Já em resposta à citocina, né, nos efeitos procoagulantes, em resposta às citocinas, exemplo aqui, né, fator de necrose tumoral, o TNF, ou a interleucina 1, entra também endotoxinas bacterianas, né? O que vai acontecer? Essas células vão sintetizar aquele fator tecidual, o fator principal da cascata de inflamação, né? E o fator da cascata de coagulação extrínseca. Beleza? O que vai acontecer aqui? As células endoteliais que já foram ativadas naquela exposição, lá naquela lesão, vão aumentar a sua função catalítica dos fatores de coagulação ativados, que é o fator 9A e o fator 10A. Beleza? Falando ainda desses efeitos, o efeito antifibrinolítico, o que é isso antifibrinolítico? Que não vai deixar que ocorra a fibrinólise. Beleza? É a própria célula endotelial que secreta esse inibidor do ativador do plasminogênio, que é o que vai limitar a fibrinólise e favorecer a trombose. Beleza? Então, quando você tem fator antifibrinolítico ativado, beleza? Você tem uma limitação da fibrinólise. Então, você começa a ter uma produção de fibrina, um aumento daquela rede de fibrina exacerbada, meio sem limites ali, vai crescendo, crescendo, tá? Até obstruir. Resumão aqui, ó. Em resumo, as células endoteliais intactas e não ativadas, elas inibem a adesão plaquetária e um coágulo sanguíneo. Contudo, a lesão ou ativação endotelial resulta em um fenótipo pró-coagulante que aumenta a formação dos trombos. Beleza, gente? Então, essa célula endotelial, né, quando ela é intacta, quando ela não foi lesionada, quando ela não foi ativada, ela vai atuar como antiagregante plaquetário, a grosso modo. Vai inibir a adesão plaquetária. Consequentemente, você não vai ter a formação do coágulo. Beleza? Você tem essa ativação só se a célula for lesionada, se ela for ativada. Bom, o que são as plaquetas, né? As plaquetas são fragmentos de células enucleadas em forma de disco, que se deslocam dos megacarióticos. Megacarióticos não, né? Megacariócitos. Lá na medula óssea para o fluxo sanguíneo. Por isso que o paciente que tem
qualquer falha na medula óssea, qualquer problema de medula óssea, esse paciente tem um distúrbio plaquetário. Esse paciente tem uma má produção de plaquetas. Beleza? Vamos lá. Esse paciente, aquele paciente que ele vai ter problema coagulativo, é um paciente que tem uma má formação de trombo frente a uma lesão, ele tem um sistema de defesa, propriamente dizendo, a infecções, seja viral, bacteriana, bem deficiente, tá? E aquele paciente clássico, paciente que tem leucemia, beleza? Vamos lá. Essa plaqueta, ela forma aquele tampão hemostático, né? Ele vem ali pela adesão, pelo contato da plaqueta lá com aquela matriz, beleza? Depende daqueles receptores que a gente falou lá atrás, se aqueles receptores forem doentes, se aqueles receptores não estiverem funcionando, beleza, há uma má adesão plaquetária. Os grânulos expressam a molécula P-selectina em suas membranas e contém fibrinogênio, fibronectina, fatores 5 e fatores 8, fator plaquetário 4, beleza? Que é aquela quimiocina que está ligada à heparina, que a gente falou lá que usa no infartado, beleza? Fator de crescimento derivado de plaquetas e o fator de crescimento transformador beta, que é o TGF-beta, ok? Quando a gente fala dessa plaqueta, a gente fala de grânulos densos, né? Os grânulos densos contêm ATP e ADP, calcionizado, histamina, serotonina e epinefrina, beleza? Então, resumidão aqui de novo, você tem a lesão vascular, lesionou, você vai ter o contato da plaqueta com a matriz extracelular, beleza? Esse contato ele é bem realizado frente aos aqueles receptores glicoproteicos, ok? Aqui ainda fala como colágeno e glicoproteínas adesivas no fator de von Willebrand. Beleza? Então, vem lá. Depois, quando ocorre esse contato, a plaqueta ela sofre, primeiro, adesão e ela muda a forma. Depois você tem aquela secreção, beleza? Que é chamada de reação de liberação. E em terceiro, a agregação propriamente dita. Tá ok? Então você tem a adesão plaquetária, depois você tem a alteração da forma, quando ela já é em contato com aqueles receptores, ok? Entrou em contato com os receptores lá, você já tem a liberação de ADP, você tem a liberação de grânulos, começa a ter o recrutamento de mais plaquetas, consequentemente, a formação do tampão, beleza? A agregação. Tranquilo, né, gente? Eu aconselho vocês, quando for estudar depois, quando for ler depois isso aqui, foca bem nessas imagens, tá? A da vasoconstrição, hemostasia primária, hemostasia secundária, tá? E a formação do trombo, que fica mais fácil de entender do que você trabalhar só por nomes e pelo livro em si. Beleza, gente? Está acabando. Para nossa alegria. Cascata de coagulação. O terceiro componente, né, do processo hemostático é essencial, né,
para que ocorra uma boa formação. E nada mais é do que uma série de conversões enzimáticas amplificadas. Beleza? Quando ocorre o final dessa cascata, né, que a gente já está falando aqui da fase proteolítica na cascata, aquela trombina, né, que estava lá em cima, ela vai se converter em uma proteína solúvel. Tá? O que acontece? O fibrinogênio, em momentos de fibrina, que se polimerizam em gel solúvel. Tá? Que é aquela fibrina já se dissolvendo para aquele coágulo não se estender de forma exacerbada e obstruir o vaso. Ok? Vamos lá. A exigência de que os fatores de coagulação atuem em conjunto garante que a coagulação seja normalmente localizada na superfície das plaquetas ou no endotélio. Beleza? Então você tem que ter aquele equilíbrio de adesão, aquele equilíbrio de liberação para que ocorra uma formação de um trombo limitado ali. Beleza? Que você tem a ação de alguns fatores. Beleza? Você tem aqui, no caso, a conversão do fator 10 em fator 10A. Beleza? Você tem o fator 10, que ele está ali inativo. Tranquilinho. Beleza? Entra em contato ali com aquela enzima, né? Com o fator de coagulação que está ativo para converter ele em fator 10A. Beleza? Essa conversão ocorre por via extrínseca. É esse fator 10A, né, que é o fator 10 ativado. Esse em contato aqui com aquele cofator, torna-se ali cofator 5A. Beleza? Foca mais aqui não, gente. O que eu preciso que vocês foquem para a prova é a forma básica da vasoconstrição, hemostasia primária, hemostasia secundária e a formação do coágulo. Beleza? De forma intercalada, a ligação dos fatores de coagulação 2, 12, 9 e 10 ao cálcio depende da adiação de um grupo, né, de carboxila a determinados resíduos de cálcio glutamínico nessas proteínas. Então você tem que ter a presença de cálcio, beleza? Para ter aquela conversão, ok? Essa reação precisa da vitamina K como um cofator. Por isso que o paciente hemofílico que tem deficiência de fator de coagulação, principalmente fator 8, você administra vitamina K, beleza? Porque está faltando cofator, pode ser que esteja faltando cofator para gerar coagulação. Beleza? Fala de hemofílico, a gente entra na aula de clínica, fica bem complicado de entender. Ok? Existem as duas vias, via intrínseca e via extrínseca. Quando a gente fala de via intrínseca, a gente fala de fator de von Willebrand, né? Também fala do fator o von Willebrand ele é ativado frente à lesão lá. A via intrínseca é pelo fator de Hagman, tá? E a via extrínseca, essa conversão ocorre pela via extrínseca quando você tem uma lesão tecidual, beleza? Onde você tem que ter aquela adesão lá, aí sim pelo fator de von Willebrand, que
entra em questão. Beleza? Onde que a trombina age? Beleza? A trombina ela vem ali num papel muito importante, né, específico, desde a geração de fibrina. Beleza? Geração de fibrina, ativação endotelial, ativação linfocitária, beleza? Ativação de monócito. Tranquilo? Tem ali fator... tem ali função na agregação plaquetária, que a gente viu lá atrás. Beleza? Já nessa ativação da cascata de coagulação, você tem que ter um estabelecimento de uma cascata fibrinolítica, beleza? Para limitar o crescimento da rede de fibrina, tá? Fibrinólise. Eu não preciso mais falar que a fibrinólise é importante, né? Fibrinólise é importante para brecar o crescimento do trombo. Está tranquilo, né? De boa, pessoal?